Olá, meus caros alunos, eu sou o professor Heron e você está no canal Heron Educador. Na aula de hoje vamos abordar o surgimento do fascismo histórico e sua vertente italiana e alemã. Irei trabalhar o contexto histórico do seu surgimento nesses países e perceber a sua relação com o início da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos à aula? O fascismo é um tema bem complexo e que vem sendo alvo de inúmeras ressignificações. Todo conceito histórico que é empregado longe de seu tempo sofre alterações que se passa na atualidade para definir esse ou aquele político. Mas, historicamente falando, o fascismo é um termo que pode ser empregado em todo movimento de extrema-direita que propõe uma ideia de governo autoritário que tentaram surgir no período entre as duas guerras mundiais. Observe que podemos reconhecer como fascistas movimentos nacionalistas extremistas de estrutura hierárquica e autoritária, além de uma ideologia antiliberal. O fascismo, em sua essência, é também uma ideologia antidemocrática e antissocialista. Isso mesmo que você ouviu, antissocialista. O fascismo é um regime contrário ao socialismo. Logo, a vertente fascista que surgiu na Alemanha, o nazismo, é um movimento de extrema-direita e não socialista. E se ainda assim você acha que Hitler era comunista e que o nazismo é de esquerda, então olha só, para o vídeo por aqui e vai assistir o Brasil Paralelo lá no YouTube. O fascismo histórico, aqui tratado por mim, tem características universais, ou seja, que podem ser analisados em diversos momentos desse período histórico, mas também especificidades de cada país de origem, uma vez que se trata de regimes nacionalistas ou de extremo nacionalismo. Na Itália, o fascismo foi o resultado de um longo processo que remonta do Risorgimento, movimento iniciado lá pelo Conde de Cavour em 1847. Esse movimento nacionalista de Cavour, somado às especificidades do pós-Primeira Guerra Mundial, gera um fascismo italiano de caráter autoritário implementado por Benito Mussolini. Vamos às especificidades da Itália, que após a Primeira Guerra Mundial estava completamente arrasada economicamente. As dívidas com a Inglaterra e os Estados Unidos eram enormes. Olha só, lembra lá na aula passada sobre a Primeira Guerra Mundial, onde foi prometida à Alemanha vastas compensações territoriais e financeiras em caso de vitória da Entente? Então, essas compensações não foram obtidas e é exatamente nesse contexto que Benito Mussolini, um ex-militante do Partido Socialista, vai fundar em 1919 o Partido Fascista. No mesmo ano, ele forma as esquadras, tropas de choque do partido. Mussolini e os fascistas se diziam contra a democracia liberal, contra o socialismo, defensores do ultranacionalismo e da ordem. Diante da forte ameaça de uma revolução socialista na Itália, o partido fascista ganha assim, uma força ao ser apoiado pela classe média e pelas elites financeiras da Itália. Grupos esses que formavam, digamos assim, os cidadãos de bem da Itália, aquelas pessoas que defendiam a pátria, a religião, a família. E essa defesa, obviamente, só poderia ser armada. Assim surgiram as esquadras, grupos armados de Mussolini que combatiam os socialistas. Tais esquadras agiam com forte violência contra aqueles que faziam greves, que faziam mobilizações sociais, o que gerava uma crescente caos político dentro da Itália.
No governo estava o rei Vítor Emanuel III e o primeiro-ministro, que simplesmente fechavam os olhos para a ação das esquadras. E isso pode ser explicado por uma visão equivocada de que as esquadras teriam o poder de desarticular o socialismo e depois poderiam ser, de certa forma, controladas pelo governo. Veja que este é um dos grandes erros que impulsiona a extrema-direita, ou seja, diante do medo do socialismo, se permite o fortalecimento do fascismo. Com um parlamento completamente desarticulado e em meio a divergências entre o Partido Socialista e o Partido Católico Popular, Mussolini ordena a marcha das esquadras sobre Roma. O rei Vítor Emanuel III, ele não dá ordens de resistência às suas tropas, que eram naquele momento em maior número do que as esquadras, o que vai facilitar para que os fascistas, em outubro de 1922, com cerca de 30 mil pessoas, recebam Mussolini, recém-chegado a Roma, como um novo guia, ou Duce. O fascismo italiano ganhou uma vertente voltada ao corporativismo, em que os sindicatos patronais e trabalhistas passaram a exercer uma função de mediadores entre as relações de trabalho e capital, garantindo assim a produção e o fortalecimento do Estado. Perceba que existe aqui uma dimensão ideológica do fascismo de fundamental importância, ou seja, a ideia de que devemos deixar de lado as obrigações entre patrões, empregados, em prol de uma união que levaria ao desenvolvimento da nação. Junto a essa dimensão ideológica, como a ação prática de grupos paramilitares fascistas, podemos perceber a Itália passando por um clima de violência institucionalizada. Nela, as esquadras perseguiam e sequestravam políticos contrários ao fascismo. No fim de 1926, todos os partidos, à exceção, claro, do fascista, foram dissolvidos. Os jornais contrários ao governo, fechados. No plano político, os deputados de oposição ao regime foram caçados, presos e até assassinados. O fascismo, de fato, gerou uma recuperação econômica inicial no país. Isso a gente não pode negar. Isso, claro, também está vinculado à custa de opressão dos trabalhadores nesse mesmo momento. Porém, o crescimento italiano parou com a crise de 1929, iniciada lá nos Estados Unidos, e que se tornou rapidamente uma crise global do capitalismo. Diante da enorme crise do capital liberal, Mussolini decide por mudar os rumos de sua política econômica, visando assim uma ação expansionista. E é esse o caminho que todos sabiam que levariam à guerra, que para os italianos, nesse momento, era essencial para o seu desenvolvimento. As ideias fascistas vão reverberar por toda a Europa, principalmente na Alemanha, que em fins de 1918 estava completamente arruinada. Veja que o país teve que aceitar o humilhante Tratado de Versalhes e via em ruínas o seu parque industrial e colapsada a sua economia. Nesse clima de destruição total pela derrota na guerra, a fome, o desemprego e a corrupção, fazia com que houvesse um sentimento de vazio na população, um vazio de valores, de perspectiva de vida futura. As pessoas se sentiam desamparadas em meio a um estado distante de seu povo. E é nesse aspecto psicológico por que passava o povo alemão que podemos identificar as raízes para tanta aceitação das ideias fascistas no país. Veja que o sentimento de pertencimento, de união e fortalecimento da nação foram habilmente resgatados com o nazismo, que promovera através de Hitler inflamados discursos que unem a sociedade em torno de uma luta contra um inimigo comum. Perceba que na ideologia fascista, o ódio ao inimigo agrega muito mais as pessoas do que a luta de classes ou a igualdade social pregada pelo socialismo.
Em 1919, o Partido Comunista tentou uma insurreição em Berlim. O levante fracassou e seus líderes, Karl Liebknecht e Rosa de Luxemburgo, foram exilados. Com o socialismo enfraquecido na Alemanha, o caminho se mostrava aberto para a ação fascista. Nesse período se destacou a figura de Hitler como o grande orador do recém-fundado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o NSDAP. Tá bom, eu sei que agora você ficou na dúvida. E talvez você esteja perguntando, mas, professor, por que o nome do partido nazista era socialista se esses são elementos distintos entre si? Veja que o nazismo está em fase embrionária. Ele precisava de uma ideia que carregava novos adeptos. E o socialismo tinha esse chamariz. Por outro lado, a percepção do socialismo como sendo a união do povo em prol de um único caminho de luta e tomada de poder também seriam valores, digamos assim, roubados pelos nazistas. Esses eram o entendimento que o NSDAP fazia do que seria para eles o verdadeiro socialismo. Em essência, a submissão do eu social ao todo nacional. Sem contar que o partido ainda contava com um programa político caracterizado pelo antissemitismo, extremo nacionalismo e críticas ao capital internacional, por exemplo. No período de 3 anos, o partido cresceu de forma significativa, chegando a 55 mil filiados, com membros da burocracia do governo, militares, alta burguesia. E esse crescimento leva Hitler, em 1923, a um golpe de Estado fracassado. Preso, ele vai escrever a sua biografia política e base do nazismo, o livro Mein Kampf. A partir de então, o Partido Nazista considera que é necessário conquistar o poder por via legal, apesar de não abrir mão da força. A institucionalização do partido foi marcada pelo desenvolvimento do culto à personalidade de Hitler, como o grande comandante. Veja que os discursos cada vez mais inflamados de Hitler cativavam o povo e as classes burguesas, que basicamente viam nele um potencial de luta contra os socialistas e que também, no futuro poderia ser controlado. Você já sabe, né? A mesma história que você viu lá atrás na Itália e que pode ser vista por vários outros países cuja ação fascista tornou-se ou queria se tornar parte do Estado. O processo eleitoral de 1930 foi fortemente influenciado pelos efeitos da crise econômica de 1929 e o Partido Nazista ganha maioria na Assembleia Nacional. Este seria um passo decisivo para o fortalecimento da ação da SA, ou seja, tropas de choque, e da SS, que eram tropas de assalto. Grupos paramilitares que usavam de extrema violência em suas ações e que somavam cerca de 400 mil homens, compondo um verdadeiro exército nazista. Suas principais ações, assim como as esquadras italianas, eram perseguir opositores de esquerda e também desarticular comícios, sequestrar e matar os destaques políticos que agiam contrário às pretensões de poder do nazismo. O poder na Alemanha estava materialmente nas mãos do chanceler Hindenburg, um monarquista tradicional que, com uma política dúbia, evitava, por um lado, a ascensão do Hitler, mas, ao mesmo tempo, abria caminho para que os grupos conservadores se consolidassem no poder, fazendo, assim, vista grossas aos ataques da SA e da SS. Diante de mais uma enorme pressão política e ações de recuperação econômica completamente fracassadas em 1930, em 30 de janeiro de 1933, o presidente Hindenburg entrega o poder a Hitler. A partir daí, a escalada é rápida. Nessa revolução nacional baseada no princípio do Führer,
Em fevereiro de 1933, dá o incêndio do Reichstag, que era o parlamento alemão, fazendo com que o poder se concentre mais uma vez nas mãos de Hitler, que promove a eliminação dos adversários políticos. Começa também a perseguição aos judeus e os incendiários discursos e propagandas midiáticas que culpavam esse povo pela crise que a Alemanha estava enfrentando. Hitler iniciava uma revisão do Tratado de Versalhes e a conquista de um novo espaço vital. Era, assim, basicamente o expansionismo alemão em franca marcha. As sucessivas vitórias e a aproximação com Japão, Itália, Espanha levam a uma polarização cada vez mais aguda e o inegável desejo de guerra. Assim, a Segunda Guerra Mundial era uma questão de tempo, mas calma aí. Por que isso? Isso é uma outra história. Eu vou ficando por aqui e agradeço demais por você ter assistido a mais essa aula. Até a próxima e valeu!